E fala galera, já trazendo aqui mais um vídeo pro canal, e esse vídeo aqui é um vídeo polêmico, muito bom e que vai libertar muito isso aí. E sendo direto aqui, o vídeo é: selinho, carícias, beijo e o ato sexual é pecado fora do casamento. Eu já tô afirmando. Você é cristão, ama Cristo, tem temor a Deus, faz renúncias e muda coisas da sua vida que você é acostumada. Se assim a palavra de Deus disser, então esse vídeo é pra você. Nem sempre é algo mudar algo na nossa vida que a gente está acostumado, mas é necessário, isso é renúncia, isso é mostrar, isso é seguir a lei, a verdade santa do nosso Criador. Então, se você é um cristão, não pode dizer isso, isso não tem nada a ver, para de frescura, isso é fanatismo religioso, para de inventar essas coisas, então quer dizer que eu não vou poder beijar minha namorada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Antes de você pensar pela lógica, vai pela palavra. E eu vou estar explicando nesse vídeo por que essas 4 coisas são pecadas. Namoro não existe na Bíblia. Então, como deve ser um relacionamento cristão? Este vídeo aqui é sobre este livro, Fogo no Parquinho, Namoro à Luz da Palavra de Deus, de pastor Iago Martins, da Igreja Batista. O canal dele vai estar aí na descrição. E resumindo, o vídeo vai ser sobre o primeiro capítulo do livro, Namoro Não Existe, resgatando o padrão de relacionamento cristão. Obviamente o link do livro também vai estar na descrição direto da Amazon. Seguindo um pouco esse livro, um pouco também com as minhas palavras, um pouco do conhecimento que eu já tenho, um pouco para vocês da história do namoro que o livro Fogo do Parquinho apresentou. Se namoro não existe na Bíblia, e o noivado? O noivado era algo que o judaísmo seguia e já era um compromisso. Já era como se a pessoa tivesse casada, ela já tinha assinado, e se ela largasse, já seria considerado divórcio. O noivado nada mais é do que, resumindo, eles ficavam meio que tempos, muitos dizem que eram 12 meses, 1 ano se preparando já para casar. No caso, se preparando para a festa. Era tipo, o marido se preparava para ser o sustentador do lar e arrumar um serviço, a mulher se preparava para ser a coluna do lar, para cuidar da casa, etc, etc. Eles já tinham um compromisso do casamento, porém sem os benefícios do casamento. Eu vou estar explicando isso ao decorrer do vídeo. Outro estilo de relacionamento era o casamento arranjado, que hoje muitos os árabes continuam fazendo isso hoje em dia. A família já arranja o marido para ela desde criança, para quando ela crescer, ela já se casa com essa pessoa arranjada pela própria família. Outro tipo também era tipo de vitórias. Uma tribo ganhava da outra e ganhava a filha como recompensa. Agora, chegando mais atualmente, tivemos também um período medieval, que era o período de cavalheirismo, onde, resumindo, era serenata e poesias, onde a castidade ela era muito valorizada. Eles não se importavam com esses negócios de se satisfazer os seus próprios desejos sexuais, não. Serenatas, poesias, eles realmente amavam a pessoa e queria conquistar ela. E aí chegamos no cortejo no século XVIII, um pedacinho aqui do cortejo do século XVIII no livro do Iago, que ele diz: nessa época não convinha que o homem fosse visto sozinho com uma moça, por isso havia algum tempo de interesse distante e silencioso, o rapaz não falava, até que um cavalheiro interessado fosse formalmente apresentado por alguém a uma dama e propusesse levá-la até a casa dela após algum evento social. Provavelmente ele lhe entregaria um cartão e ela decidiria se o chamaria ou não. Se ela recebesse vários cartões, poderia escolher um dentre eles. Existiria a figura de alcoviteira, geralmente uma prima, irmã, tia ou amiga da moça, que ficava responsável por marcar os encontros, levar as cartinhas e assim por diante. Então, resumindo, era um tempo de interesse. O casal se conhecia, obviamente visando o casamento. Todo aquele galanteio se dava na casa da moça com algum familiar junto, com alguém da família junto dela, com alguém da família dela junto deles. Porém, aí, após o cortejo do século XVIII, chegamos à desgraça que é conhecida hoje em dia. O cortejo, ele foi de lugares privados para lugares públicos e sem familiares. E aconteceu a revolução sexual. Faça amor, mas não faça guerra. Aí, Senhor, chegamos à nossa geração atual, que é uma... Meu Deus do céu. O pecado sexual se tornou comum para o caminho do casamento. Se tornou uma necessidade cultural. A cultura, ela convence a gente que a gente deve fazer sexo, morar juntos, beijar, fazer um test drive antes de achar a pessoa certa e aí sim se casar com ela. Gente, isso é uma desgraça, isso sempre termina mal, isso tem hoje relacionamentos quebrados, depressivos, filhos abandonados por conta disso, porque você não tem aquele momento de realmente se preparar para o casamento. Aí quando chega no casamento você já fez tudo que você deveria fazer no casamento, mas você já fez isso antes. E quem diz ao contrário, não, que isso, não pode, já namoro, é considerado como fanático religioso. Onde a gente chegou? Você percebe o trocadilho entre a palavra, então, cultura, a cultura versus a verdade. Uma frase que eu gostei bastante do livro é que muitas práticas que rejeitamos, nós só rejeitamos por causa da nossa cultura, não por causa da nossa teologia. Então o relacionamento ele vai sempre estar ligado com a cultura da época ou do local. E beleza, ok, sem problema nenhum. Portanto, que não fira nenhum mandamento bíblico. Então não adianta dar nome ao pecado, ele vai continuar sendo pecado. Pode chamar de namoro? Sim, pode chamar de namoro, sem problema nenhum. Portanto, que não fira novamente
nenhum mandamento bíblico, nenhum princípio bíblico. Então, vamos lá para onde vocês vamos lá para o assunto que vocês queriam desse vídeo. O que pode ou não pode num relacionamento cristão? Timóteo 5:2, Paulo diz como que a gente deve tratar uma irmã na igreja, que pessoas que a gente ainda não é casado, não tem nada, como a gente deve tratar pessoas solteiras. E até onde eu sei, namoro não é considerado estado civil nem na cultura do mundo. Namoro já é algo criado no mundo, né? Mas quanto mais o cristianismo seria considerado já um estado civil. Namoro não é um estado civil, somente casado. Então, como você deve tratar uma irmã da igreja, uma pessoa que ainda é solteira, uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você deseja ter algo com ela, como você deve tratar ela, de acordo com a Bíblia. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs. Então, o moço e a moça como irmãos, com toda pureza. Pureza, não tem que ter nada de sexual, nada de prazer. O que pode na solteirice? Amizade. Mas e carícias? É como se fosse o cortejo, você tá garantindo a mulher até você realmente se tornar algo dela. Mas e carícias? Pode? Mateus 5:28 diz que só de você olhar para uma pessoa e desejar, você já tá cometendo adultério. Imagina tocar na pessoa. Quanto mais você ficar fazendo carícias, tocando, passando a sua mão pelo corpo da pessoa, você vai ter hormônios, desejo sexual, vai querer ir além disso. A gente vê na história de Isaac, enquanto estava acariciando, eu acho que em Abraão, com Sara também, estava acariciando a sua mulher. O rei, ele viu essa atitude e já pensou, opa, Isaac, ele é marido dela, então por que ele mentiu falando que era irmã? Então você vê que eles já viam carícias como uma atitude de um cônjuge, marido e esposa. E além também, né, o que eu vou estar citando em todos, é o fugir da tentação. A carícia já está levando a um nível a mais. Que aí vem o selinho. Em Cantares 8:1 diz: quem dera você fosse meu irmão, amamentando nos seios da minha mãe. Então se eu o encontrasse fora de casa, eu o beijaria e ninguém me desprezaria. Aqui a Sulamita, prometida em casamento para Salomão, já como se fosse noivado, ela já estava quase sendo mulher de Salomão, porém ela desejava ser irmão dele. Ué, como assim ela desejava ser irmão dele? O selinho era uma prática comum entre irmãos e familiares em geral, privado para familiares, como se fosse o óculos santo, sabe? O cumprimento, é como se fosse um abraço para eles. Assim como algumas pessoas da nossa geração veem em comum que você dá selinho na sua própria mãe, para cumprimentar ela e se despedir. Então, a Sulamita, aquela que estava quase mulher de Salomão, ela não poderia nem ao menos dar um selinho nele. Então ela desejava ardentemente que ele fosse irmão dela para que ela pudesse dar esse selinho. Esse desejo só seria satisfeito no casamento. O selinho também levaria você a outra coisa, fugir da tentação. O selinho poderia levar você ao beijo. Beijo tentadoso, beijo de língua, beijo mais que vai estar além do selinho. Novamente, Mateus 5:28, só de você olhar e desejar é adultério. Quanto mais tocar, quanto mais beijar, quanto mais, né, o prazer. Cânticos 1, versículo 2. Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijo. Novamente, Sulamita desejava beijar Salomão, porém ela não podia porque ela ainda não era casada com ele, mostrando ser um ato errado. E também em Provérbios mostra muitas vezes o beijo associado ao adultério quando você não tem compromisso com a pessoa. E em 1 Coríntios 7:4, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e vice-versa. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Você só pode ter prazer no corpo um do outro quando você se torna uma só carne, no caso quando você se casa. Então, você pode ver até no dicionário, qualquer coisa vai estar passando na tela para vocês, que o beijo é um ato prazeroso. O beijo é a preparação para o ato sexual. E aí chegamos então no sexo. E aí a gente usa o mesmo versículo, você só pode ter prazer com a pessoa no casamento. O ato sexual é o que faz você se casar com a pessoa, deixar pai e mãe, se juntar com a sua esposa, sejam férteis, multiplicar-vos, sexo. O sexo é algo muito importante para uma pessoa que é considerada uma só carne, pois ela pode envolver filhos. Quem sabe você acaba tendo um filho aí de forma imatura, acaba abandonando ele ou abortando e leva a outras tragédias. Pode trazer traumas futuros. Imagina você larga de uma pessoa que você já teve todo esse prazer com a pessoa, ou não, você tá namorando você é cristão, tá namorando e beijando, aí você larga, ficar com a pessoa você não pode, porque você ainda não você não tem compromisso com ela, mas se você chamar de namoro, pode, então você vai ficar com a pessoa, aí tá namorando a pessoa, vai estar ficando com a pessoa, se deu errado você larga e começa a namorar outra, você vai estar ficando com várias pessoas sem ser casado. Então, divisão de dinheiro, autoridade, submissão, prazeres e morar juntos estão atrelados ao casamento, ao compromisso, à aliança entre duas pessoas, o homem e a mulher, onde eles deixam pai e mãe e se unem para morar juntos e hoje pela lei assinando também no civil. Então, o que é o namoro? Resumindo, o que é o namoro? O namoro nada mais é do que uma amizade com propósito, somente isso, onde vocês vão estar orando juntos e conversando e planejando, tendo planos, pode ter encontros, se encontrarem, conversarem bastante sobre o passado, presente e futuro, quando vocês realmente verem que vai dar certo, os pais aceitam, os pastores seus aceitam,
ambos estão seguindo princípios bíblicos, os seus propósitos batem, vocês não conseguem, logicamente, concordarem com tudo, mas o essencial conta. Agora, se todos ao seu redor, não, esse relacionamento vai dar errado, suas famílias, seus pastores, só você acha que vai dar certo, tem coisa errada com você. A gente entra sobre dar nome para o pecado. Você não pode ficar com uma pessoa, você não pode beijar, você não pode ter ato prazeroso com ela. Porém, se você chamar isso de namoro, não, beleza, não tem problema nenhum, não. Vai no caso também que os fariseus faziam, Marcos 7, versículo 7 ao 13, se eu não me engano, os fariseus diziam que seus bens eram para o Senhor. Assim, eles não precisariam entregar esses bens para os seus pais que estariam idosos, pois eles teriam cuidado dos seus pais quando eles se tornaram idosos, honrar pai e mãe. Porém, eles dizem, não, tem a lei do Corban. Essa lei fala que se esses bens forem consagrados ao Senhor, a gente pode usar isso da maneira que a gente quiser e a gente não precisa dar para os nossos pais. Ele dava nome ao pecado. E hoje o nome cultural é namoro. Sim, você pode chamar de namoro, seguindo os princípios bíblicos, não tem problema nenhum. Mas você ficar dando nome pro pecado para você poder adiantar coisas do compromisso, benefícios do casamento de forma pecaminosa, achando que você vai estar pecando sem o peso na consciência, sinto lhe dizer, irmão, você vai perecer. Então ele escreve uma lei, uma condição humana que invalidava a lei de Deus. Namoro virou a palavra-chave para você poder pecar de ato consciente. Não pode beijar, mas chamar de namoro pode. Mas chamar de namoro não tem problema. Então não tem problema você ver uma irmã e um irmão de cristãos se beijando, portanto que eles chamam isso de namoro e não de ficar. E para aqueles que já namoram, já beijam, já faz essas coisas, ou mesmo aqueles que namoram, falam, mas é muito difícil, não sei o quê. Você é cristão, meu irmão, ore a Deus, seja sincero com ele, fale que é difícil, ele vai te ajudar a resolver. E também você tem que ter atitudes. Você tem que fazer a sua parte para que Deus faça a dele. E tem aqueles casos de namoros precoces. Não adianta também você começar a conversar com uma pessoa e 2 semanas depois já querer noivar e casar. Calma. Isso também vai levar ruim. Você casou, já era. Não importa. Você casou, já era. Se o marido ou a mulher mostra ser uma pessoa agressiva, uma pessoa diferente, ou se ele mostra ser irresponsável, não quer trabalhar, já era. Vocês se tornaram uma sua carne. Então pense muito bem, converse muito com uma pessoa. Caso não dê certo, os propósitos não batem, amém. Vocês não tiveram prazer nenhum ainda. Continuem a amizade e esperem em Deus. Assim também como o namoro também não pode durar muito, não pode durar pouco também, como não pode durar muito. Muito seria só uma enrolação ou um contrato que em algum momento ia acabar. Também quanto mais dura, mais chance vocês têm de pecar. Deus é um Deus de aliança, de compromisso, então não tenha medo de criar um compromisso. Se vocês viram que já tá tudo certo, noivam logo, casem-se e se preparem e casem logo assim que possível. E o casamento só é considerado a partir do momento que vocês já têm. O marido tem uma renda fixa, a mulher está preparada para ser a coluna do lar, você já tem a casa para morar junto. Aí vocês assinam no cartório e pronto, vai morar junto e estão casados. Agora não adianta só você assinar lá, dizer que estou casada e cada um morar numa casa, vai terem atos prazerosos. Aí tá errado, biblicamente vocês não estão casados. Esse vídeo foi um resumão, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dele. Pratique, ore, eu sei que é difícil, não é fácil, mas ore a Deus, você vai encontrar uma pessoa que vai ter esses mesmos pensamentos. Ou tem outro vídeo de quase 40 minutos no canal falando tudo sobre relacionamento cristão. Esse aqui é um resumão e tem cortes aí no canal também. Vai estar na descrição, procura no canal também, tá aí. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe a todos e fui!